Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos maravilhosos dessas lições. O tema de hoje, dessa semana, é o mais elevado propósito e vamos estudar nesta segunda-feira o tema uma atitude de origem celestial. Perguntar: descreva a profundidade da atitude de um verdadeiro cristão para com os outros. Salmo 101, verso 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Então o salmista aqui, a atitude dele é com inteligência e coisas retas. E ainda um coração sincero. Filipenses 2, 1 a 4. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então temos aqui algumas exortações que ele vem trazendo, mas o mais interessante desse texto é fazer as coisas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Nós tivemos essa capacidade, nós teremos dado um passo enorme rumo ao propósito de ter uma atitude de um verdadeiro cristão. Pena Inspirada, Mensagem aos Jovens, página 73. O temperamento impaciente que se altera com facilidade será acalmado e subjugado pelo óleo da graça de Cristo. O senso de pecados perdoados trará aquela paz que excede todo entendimento. Haverá um sincero esforço para vencer tudo que se opõe à perfeição cristã. O conflito desaparecerá. Aquele que uma vez encontrou falha nas pessoas ao redor verá que existem falhas muito maiores no próprio caráter. Então traz aqui aquela necessidade de subjugar a Cristo, estar em constante comunhão com nosso Pai Celestial, para que possamos conseguir alcançar o mínimo da perfeição cristã que estará ao nosso alcance pela graça de Cristo. E vai desaparecer todas aquelas contendas, aquelas situações menos agradáveis em volta, porque nós vamos agir de formas que vai evitar isso. Então, vamos levar a outras pessoas que está ao nosso redor aquela vontade de pensar: poxa, afinal ele mudou, eu também posso mudar. E isso é importante, nós termos a noção disso e ter uma atitude cristã no nosso meio ambiente, a começar no nosso lar. No lar é que começa as boas atitudes e depois isso vai transcender para fora, né? Pergunta B. Como só o tipo de mentalidade descrito na nota anterior pode habitar no coração de cada um de nós? Então nós vimos aqui atrás a perfeição cristã no nosso caráter, o entendimento que temos que ter no que diz respeito à maneira com que tratar as pessoas, o óleo de Cristo nos lubrificando e trazendo palavras meigas. E esse tipo de mentalidade, então, é a única que pode habitar em nós. Por quê? Filipenses capítulo 2, 5 a 8, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando de forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então nós vemos a humildade que Cristo tinha, uma firmeza de caráter, uma conduta firme, sincera, amável, querida. Mesmo em meio a situações mais adversas, ele sempre se portou de forma muito nobre. E deve ser a nossa conduta também, aqui nesse mundo e dentro do nosso lar. O apóstolo Paulo, em aos Coríntios 2, verso 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós conseguimos ter tudo o que Cristo foi, era, pensava, imaginava. Temos uma descrição completa do seu caráter, da sua vida, e isso serve para nós como um grande exemplo. Então esse é o tipo de mentalidade que devemos ter no nosso dia a dia. Maior de Cruz de Cristo, página 16 e 17, traz o seguinte:
O amor ao próprio eu que destrói nossa paz enquanto o ego estiver vivo. É o amor ao próprio eu que destrói nossa paz. Enquanto o ego estiver vivo, estaremos continuamente prontos para protegê-lo da humilhação e do insulto. Por outro lado, quando estivermos mortos e nossas vidas estiver escondida em Cristo, em Deus, não levaremos tão a sério a negligências ou desprezos. Não ouviremos crítica e não enxergaremos o desprezo e o insulto. A paz de Cristo é constante e duradoura. Ela não depende de nenhuma circunstância da vida, da quantidade de bens seculares ou do número de amigos terrestres. Cristo é a fonte de água viva e sua felicidade nunca pode falhar. A mansidão de Cristo manifestada no lar alegrará todos os moradores, pois não provoca brigas, não rebate atitudes iradas, mas acalma o temperamento irritado e difunde uma gentileza que é sentida por todos dentro desse ambiente agradável. Onde quer que seja nutrida a mansidão, faz com que as famílias da terra participem da única grande família do alto. Importante essa nota, esse pensamento desse parágrafo. Muito melhor seria sofrermos sob falsas acusações do que infligir a nós mesmos a tortura da vingança sobre nossos inimigos. O espírito de ódio e vingança se originou com Satanás e só pode trazer mal àqueles que o nutrem. A humildade de coração, aquela brandura que é o fruto de permanecer em Cristo, é o verdadeiro segredo da bênção. Ele adornará os mansos com a salvação. Então nós vemos aqui uma instrução completa, uma instrução muito boa, mas me chamou mais a atenção o fato da mansidão de Cristo manifestada no lar. Essa frase é muito importante e isso vai evitar briga, não vai ter rebate de pessoas que às vezes perdeu um pouquinho o controle, está mais irada, com mais raiva, e acalma o temperamento, falando que difunde uma gentileza que é sentida por todos nesse ambiente agradável. Isso é uma responsabilidade muito grande para você que é pai, para você que é mãe, trazer essa paz, como é que diz aqui? Essa gentileza que existe, né? Um ambiente agradável dentro do seu lar. Então é muito importante, devemos nutrir essa mansidão que Cristo nutria e conseguir, quando a pessoa está mais nervosa, o teu esposo está mais nervoso, então tenha paciência com ele, porque ele nesse momento está nervoso. Quando acontecer o contrário, a sua esposa está muito nervosa, então é hora de você ter paciência porque ela está nervosa. E não rebater as situações que estão ali acontecendo, pode até não fazer sentido nenhum, mas não é o momento exato para rebater aquilo. Então isso faz com que a paz reina, o lar fica tranquilo, as coisas se acalmam e tudo se ajusta com menos estrago. Então que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê sua graça para que possamos realmente entender a necessidade de ter uma atitude de origem celestial, a começar dentro da sua casa, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, filhos com os pais, e esse lar possa ser um pedacinho do céu e possa levar a outras pessoas esse pedacinho do céu. Isso reflete na igreja, depois no trabalho, em todos os aspectos da vida. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para alcançar esse nível de atitude pela graça do nosso amado Salvador Jesus. Amém.